Fala galera, vamos para mais uma aula aqui no canal e o tema de hoje é HQ. Gosta de HQ? Você não sabe o que é HQ? Bom, de qualquer forma, curta o vídeo aqui primeiro, compartilha com seu amigo, diga para ele, deixa de ser ameba, siga o Pela Livre. E a gente vai falar sobre HQ hoje. Então prepare seu caderno, aponte os seus lápis, aqueça seu cérebro e bora estudar. Bom, gente, brincadeiras à parte, né? HQ é história em quadrinhos, é uma coisa que muita gente gosta, começa aí a sua carreira literária, o seu contato com a literatura a partir de histórias em quadrinhos. Eu espero que você goste também. Se não gosta, de qualquer forma, que você entenda esse tipo de texto. Tem gente que acha que é muito fácil fazer história em quadrinhos, mas não é não. Exige muito planejamento, muito cuidado, porque senão a história fica bem ruim. E eu falo isso por experiência própria, porque infelizmente já vi muita história em quadrinhos sendo mal feita. Então, fique atento nas dicas. Tome cuidado com a estrutura, planeje o seu texto antes de começar, isso é básico, tá? Então, se você vai fazer um texto, você tem que fazer um plano de texto. E no caso da história em quadrinhos, você tem muita coisa para planejar, tá? Não se engane achando que é um texto fácil, porque não é, tá? Bom, vamos por partes. Primeiro, o que é uma história em quadrinhos? É uma narrativa curta, normalmente curta. É claro que você tem histórias em quadrinhos enormes, você tem mangá, que são histórias bem grandes, que às vezes ocupam várias revistas, mas o mais comum é que a história em quadrinhos seja curta, principalmente quando você trabalha com tirinha, né? Que aí você tem 3 quadrinhos, às vezes estende um pouquinho mais, mas normalmente 3 quadrinhos. Então é uma história curta, que provoca o riso, né? Que leva à reflexão através de uma piada. E muito cuidado, porque quando o vestibular pergunta para você qual é o humor da tirinha, ele não quer que você diga que há uma piada. Ele quer que você entenda em que momento aconteceu uma quebra de expectativa. Então, o que é humor na tirinha para um vestibular, ou para a sua apostila, ou para o seu livro didático? Repare o seguinte, a piada também é uma narrativa curta. E como que ela acontece? Você começa com uma narrativa muito simples, que vai seguindo uma linha de raciocínio óbvia, que leva você a acreditar em um final óbvio, mas quando está bem pertinho do final, existe uma reviravolta que te leva para uma outra interpretação, por um final assim inesperado. E esse final inesperado é o raio da quebra de expectativa, que aí sim gera humor. Isso é o que acontece com qualquer piada. E é o que acontece com uma historinha em quadrinhos que quer te levar à reflexão, provocar humor, tá? Então, fazer uma piada é quebra de expectativa. Leia o enunciado desse jeito. Quando aparecer qual é o humor da tira... Ah, mas eu não achei graça nenhuma. Não é pra achar graça. Deixa de ser ameba e presta atenção. O humor da tira é como aconteceu a quebra de expectativa. Você é capaz de entender essa ferramenta? É isso que o enunciado quer dizer. E se você vai criar uma história em quadrinhos, você precisa pensar nisso. Não é só narrar uma história, é pensar nessa quebra de expectativa que vai acontecer no final da tirinha, tá? Então, narrativa curta, ela é mais leve, são poucos textos, porque você tem muitas falas de personagem, muito se constrói ali com os desenhos. Então a gente tem a chamada linguagem mista. O que é linguagem mista? É quando você usa linguagem verbal, ou seja, texto escrito, e linguagem não verbal, ou seja, desenho. A expressão facial do personagem é muito importante para a história em quadrinhos. Então para você que vai fazer a sua história em quadrinhos, tome muito cuidado para fazer uma boa expressão facial nos seus personagens, que deixe claro aquilo que eles estão pensando, a forma como eles estão reagindo à cena que está acontecendo. Isso é importantíssimo, tá? Você precisa planejar isso antes, tá? Que mais? Onomatopeia. O que é onomatopeia? É representação escrita de um som. Então, quando você faz isso aqui, ó, você vai colocar no papel, você coloca toque, toque, toque. Isso é uma onomatopeia, né? Quando você faz isso aqui, aí vem um paft. O paft que você escreve lá na sua história em quadrinhos, é uma onomatopeia. Então, é você representando de maneira escrita um som que aconteceu na cena, tá? O que mais que você precisa saber? Balões de fala. É muito legal se na sua história você conseguir usar vários balões de fala. E você tem balão de fala para uma fala normal, você tem balão de fala para alguém que está sussurrando, falando bem baixinho. Você tem balão de fala para alguém que está só... Você tem balão de fala Pra alguém que tá gritando pra você deixar de ser ameba. Então, assim, balões de fala são bem variados, mas você precisa saber usá-los de forma correta, tá? Quer que o personagem grite? Usa um. Quer que ele cochiche? Usa outro. Quer que ele pense? Usa outro. Quer que ele esteja só falando? Use outro. E é assim que você se comunica com o seu interlocutor. Agora, sobre os balões de fala e os quadrinhos, tem uma informação muito importante. Eles precisam ser lidos de uma forma adequada. Ou seja, quando você pega uma folha de papel, você não lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. Você começa a ler da esquerda para a direita,
Ah, professor, mas eu tô lendo mangá. Eu não tô falando de mangá! Presta atenção. E deixa de ser ameba. Você lê da esquerda para a direita e de cima para baixo. E é assim que você vai ler o balão dentro do quadrinho. Ou seja, se um mesmo quadrinho tiver 3 balões, eu vou procurar o que é mais alto e mais para a esquerda, o que é o segundo mais alto e mais perto da esquerda, e o terceiro mais baixo ou mais perto da direita, tá? Então assim, a gente lê nessa sequência. E você precisa saber disso, porque se você não fizer nessa ordem, o seu leitor vai ler o diálogo de forma estranha. Imagine eu ler a resposta antes da pergunta, porque o espertão que fez o texto não sabia disso. A mesma coisa acontece com os quadrinhos. Os quadrinhos de uma história em quadrinhos, eles também seguem a mesma lógica. Eu vou ler da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, se você quer que o seu leitor entenda a sua história, você precisa pensar a história nessa sequência, porque ele vai ler desse jeito. Então, tome cuidado. Faça um bom plano de texto antes de começar a sua redação. Se você for fazer uma história de quadrinhos, uma história em quadrinhos para trabalho escolar, você precisa ter todos os diálogos prontos antes de começar a fazer os desenhos. Você precisa planejar que quadrinhos eu vou usar. Como assim, que quadrinhos, professor? Olha, você tem quadrinhos que são mais verticais, mais estreitos. Você vai usar para colocar uma árvore, um prédio, por exemplo, alguma coisa que ocupe um espaço que demonstre altura. Tem quadrinhos que são mais largos. Ah, eu vou demonstrar uma paisagem inteira. Tem quadrinhos que são bem pequenininhos, assim, porque só vai pegar o rosto de um personagem. Então, assim, você precisa adequar o tamanho do quadrinho para a cena que você quer demonstrar. Então, é importante você pensar antes de escrever, né? Eu quero que a minha narrativa transcorra dessa forma aqui. Você vai fazer recortes de cenas importantes para o desenvolvimento dessa narrativa. Então, pense exatamente quantos quadrinhos eu preciso fazer para conseguir acompanhar aquilo que a minha história quer mostrar para o meu leitor. Você precisa desenhar isso antes. No quadrinho. Então você pensa na história toda. Depois você seleciona os momentos mais importantes para a sua história e desenvolve isso num quadrinho. No meu primeiro quadrinho vai aparecer isso aqui. No segundo quadrinho aparece isso aqui com essa fala. No terceiro quadrinho aparece isso aqui. No quarto quadrinho é isso aqui, isso aqui, isso aqui. E essas falas. Então assim, você precisa planejar isso antes. Tá? Porque senão você vai fazer uma história muito mal feita. E uma dica que eu te dou. Escreva primeiro, na hora que você já tiver com o quadrinho pronto, escreva primeiro a fala e depois faça o desenho do balão. Eu já vi muito aluno fazer o balão primeiro e depois querer encaixar o texto na fala, no balão, e perceber que não cabe. E assim, ó, eles nem ligam. Tudo ameba! Coloca a fala passando o balão. É muito feio, cara. Pode ter narrador na sua história em quadrinhos? Pode. E aí você tem um balão específico, não é nem um balão, na verdade, né? Você tem uma marcação ali no alto do texto, ou uma caixinha de diálogo, em que você coloca a fala de alguém que não faz parte da cena, que é o narrador. Você pode usar essa ferramenta também, tá? Bom, tome cuidado com tudo isso na hora de fazer seu texto. Mas principalmente, eu já falei 2 vezes, mas eu vou falar uma terceira vez, talvez mais que isso. Faça um bom plano de texto. Pense no que você vai desenhar. Eu já vi muito aluno fazer um personagem absurdamente complexo, com muitos detalhes, e o primeiro quadrinho fica lindo. Ele só esquece que a história dele vai ter 15 quadrinhos, ele vai ter que desenhar aquele personagem mais 15 vezes. E aí no segundo quadrinho o personagem fica legal, no terceiro quadrinho já não tem tanto detalhe, no quarto quadrinho ele já não é nem sombra do que estava no primeiro, no 8º quadrinho o personagem já começa a nem aparecer mais, é só um boneco de palito, porque o cara já não aguenta mais desenhar o mesmo personagem. Então, tente simplificar os seus personagens para facilitar o seu desenho. Pensa, Turma da Mônica, por exemplo. Né? São personagens ali que você vê que são traços simples, porque é cansativo, né? Ficar desenhando aqui 1 milhão de vezes. Na sua produção de texto, você precisa pensar nisso, tá? Então seja criativo, pense bem nos seus personagens, pense bem na história, pense bem no cenário. Quando você pensa em história da Turma da Mônica, por exemplo, o cenário do texto, normalmente nem tem. Você tem o chão e um fundo que é colorido. Num quadrinho é rosa, no outro quadrinho é azul, no outro quadrinho é verde. De vez em quando aparece a casa de alguém, ou uma árvore. Né? São quadrinhos simplificados, porque a narrativa é que importa. Então cuidado para não fazer um cenário absurdamente complexo e depois não conseguir desenvolver isso em todos os outros quadrinhos, que a sua história vai perder muito pelo caminho, tá bom? Eu acho que isso é o suficiente para que você tenha aí uma boa produção de história em quadrinhos, mas de qualquer forma deixa o comentário aí, fale quais são as suas dúvidas, eu gravo outro vídeo para poder elencar outras coisas, mas eu acho que é o principal para você começar a produzir um trabalho que é uma história em quadrinhos ou até para entender melhor uma história em quadrinhos, beleza? Eu espero que você seja melhor estudante depois do vídeo do que você era antes. E a gente se vê nas próximas aulas. Tchau pra vocês.